você corre riscos. Mas é preciso. Vamos aí então. Decisões corajosas são sustentadas, precisam partir de uma convicção de fé. Tem que ter fé. É por isso que o capítulo 11 da carta aos Hebreus, tudo que aqueles personagens, aqueles testemunhos, todos eles, o escritor aos Hebreus começa dizendo: pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez aquilo, pela fé alguns morreram, né? A gente no primeiro momento é só triunfo, né, do ponto de vista humano. Não, puxa vida, esse cara aí, que coisa, daqui a pouco pela fé fulano foi cerrado ao meio, né? É pela fé. Então, decisão corajosa precisa passar por esse crivo aí. Tem que ter fé. Fé no que Deus falou. Fé naquilo que Deus quer para a nossa vida. Da convicção. E esse desafio de sustentar as nossas convicções, uma coisa maravilhosa desse texto, irmãos, é porque eles são amparados por Deus. Eu estou chamando ali da parceria de Deus. Porque veja só, o dever e a responsabilidade de tomar a decisão de posicionar de Daniel e seus amigos. Porque Deus não vai se posicionar por você. Você é um ser moral. Você tem responsabilidades, né? Então eles se posicionaram de modo convicto. E aí o texto, olha só que maravilha, como o texto diz. Ora, primeiro fala da decisão de Daniel e fala assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando você decide honrar a Deus, quando você visa a glória de Deus, Deus está com você, você não está sozinho. Mas se você for cerrado ao meio, paciência, né? Se você tiver que ser apedrejado, talvez no nosso contexto não aconteça mais, paciência, o certo é que Deus vai te assistir. Como assistiu Estevão quando estava sendo apedrejado, Deus estava ali. E por conta disso ele teve condição de falar: não impute esse pecado a esses homens. Deus assistindo. Parceria de Deus. Porque veja só, o texto diz que Deus concedeu misericórdia e compreensão. Porque se o cara tivesse delatado para o rei a posição de Daniel, provavelmente a coisa teria ficado feia. Como você, ô hebreu, você na minha casa recusa tomar do meu vinho, comer da minha comida? Quem é você, menino? Não, mas Deus agiu e fez com que o moço, embora com o coração dominado pelo medo, tivesse compreensão. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, vão pensar, vão falar. É melhor ficar bem com Deus do que ficar bem com os homens. Paulo diz que quando nós queremos ficar bem com os homens, nós deixamos de ser servo de Cristo. O problema às vezes é que nós queremos ficar bem com todo mundo, exercer aquilo que as pessoas chamam a política da boa vizinhança e etc. Conte com Deus. Deus ampara, Deus fica junto de nós quando nós tomamos essas decisões visando a glória do seu nome. Vamos caminhar então, Fernando? Eles estabelecem diálogo com o diferente. Isso aí é um desafio, irmãos, ao menos para mim. É um desafio nesse mundo plural, você estabelecer uma forma de conversar com as pessoas, de partilhar a sua fé com aquele que pensa diferente de você. Não é fácil, viu? Mas é necessário. Eu acho desafiador. Porque veja só, nesse aspecto do diálogo, às vezes em alguns momentos você precisa conquistar o direito de ser ouvido, né? O problema é que às vezes a gente nem quer isso, e às vezes quando a gente tem a oportunidade, a gente quer empurrar o evangelho goela abaixo. Não, olha aqui, se você não aceitar o evangelho, você vai para o inferno, miserável. E é verdade, vai mesmo, né? Só que a gente não estabelece esse diálogo para ver o que a pessoa vai falar, ouvir o que ele vai falar, para depois você então
partilhar com ela, com as pessoas sobre isso. Mas Daniel, ele não desiste, ele manteve o diálogo com o chefe dos eunucos, depois com o cozinheiro-chefe, e ele então argumenta, pede tempo e fala: olha isso e aquilo, veja se vai dar certo, olhe para o que eu estou te pedindo. Ele está dialogando com o diferente, o cara pensa diferente, o cara tem uma responsabilidade enquanto servo, mas ele não desiste do seu intento, e pela graça de Deus conseguiu o que conseguiu. E a gente caminha então aí, volta aí um pouquinho, Fernando, deixa eu ver. Bom, depois disso, jovem chamado para influenciar a sua geração, eles acabam servindo de paradigma, modelos. Eu acho tão bonito quando o texto diz que depois então dos 10 dias, ele atendeu, experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Eles agora são modelos. O cozinheiro-chefe, o chefe dos eunucos, olham para eles e falam: tem alguma coisa aí? O camarada comendo só salada e está uma beleza aí, só tomando suco natural. E eles acabam agora exercendo influência naquela cultura. Agora veja só, para a gente finalizar aí. A conclusão aí, né? As minhas conclusões nunca têm uma aplicação, né? Deixar que o Espírito Santo aplique, né? Não fica tomar o papel, querer assumir uma coisa que não é minha. É isso aí. Mas interessante que esse texto tem essa posição desses caras, mas eles não são tolhidos e nem privados de ter conhecimento da cultura. Vocês perceberam que no final do texto, Deus não os privou de conhecer a cultura, e eles não negociaram a fé, não se venderam. Eles eram íntegros, meninos santos, que sabiam o que queriam, mas eles interagiram com a cultura. E esses caras, Deus deu para eles, diz o texto aqui, inteligência e sabedoria. Eles tinham conhecimento, inteligência e sabedoria. Nós precisamos disso, irmãos, para essa interação nossa com a cultura, com as pessoas, pedir a Deus que nos dê conhecimento, inteligência e sabedoria, e não confundir as coisas, porque às vezes as pessoas leem uma meia dúzia de livros e já pensam que sabem tudo, e não tem sabedoria para falar, não tem sabedoria para aplicar o conhecimento, e se gabam e se orgulham dessa meia dúzia de livros que leram. Esses caras não, eles tiveram conhecimento, domínio da coisa, e quando foi feita a prova oral, Nabucodonosor pôde atestar que eles estavam anos-luz na frente dos magos e dos encantadores do seu reino. O seu reino, e era amplo o reino dele, mas eles tinham conhecimento e sabedoria. Nós precisamos disso, de conhecimento sim, mas precisamos também de sabedoria. Que Deus lhe conceda a graça e a sua presença sempre, para que você seja um influenciador, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero ser crente, eu quero servir o Deus de Daniel, de Joana, de Débora. Ei, Débora, eu quero servir o Deus do Gustavo, do Éder, e por aí vai, Deus dos presbiterianos, crentes de verdade, né? E para isso nós fomos colocados, e para isso estamos no mundo. Você não está na encruzilhada e nem em cima do muro. Ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, nós não estamos sozinhos.
Isso é um fato. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Teu Santo Espírito para habitar em nós, para estar presente em nossa vida, para ser o nosso companheiro em toda e qualquer situação. Ele que é o mestre por excelência, que nos ensina, que aplica em nós as verdades que precisamos para a nossa vivência na Tua presença, para a nossa relação com o outro. E Ele mesmo que nos selou para o dia da redenção. Ele nos habilita, Ele é quem nos capacita para que sejamos instrumentos de poder, transformação, para anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Estão aqui, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas. Mais do que nos dar uma consciência sobre o nosso papel, nos dê um coração disposto para realizar a tarefa para a qual nós fomos chamados, nos posicionando, tomando decisões, aquelas decisões que darão glória para o Teu nome e edificação para a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus, amém.